Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos que nos acompanham sempre nas nossas lives, no meio de uma comunicação rápida aí para externar todas as atividades que tem aí, exercício executivo, enfim, o legislador em relação ao nosso município. Na semana passada, por problemas de agenda, nós acabamos não conseguindo fazê-la, mas estamos aí ininterruptamente dando os encaminhamentos, enquanto as pessoas preparam. Hoje nós fizemos já um anúncio a semana inteira de que estaríamos hoje aqui com o nosso secretário de saúde, o secretário Jean Rodrigues. Hoje tem um papel, diria eu, que a vida é feita de oportunidades, né? E essa oportunidade tem o nosso secretário demonstrado uma força extraordinária e buscando um conhecimento extraordinário. Haja vista essa pandemia resultado que o mundo tem observado, que o mundo tem sofrido em relação às práticas da saúde. O Jean tem desenvolvido até o momento um excelente trabalho, tem buscado dentro do que conhece e ido mais além ainda no conhecimento, buscando cada vez mais aperfeiçoar, buscando em outras unidades, inovando nessa questão, e nós temos dados bastante importantes, né? Penso que o Jean, na posição hoje de secretário, tem toda a condição de nos orientar. Então, você que está aí se preparando para a pergunta, para a série de dúvidas, que são 600 mil habitantes, mas a secretaria que o Jean tem responsabilidade não cuida apenas dos 600 mil habitantes de Joinville. Podemos falar da macro-região, aí, cerca de 1 milhão de pessoas que são atendidas pela saúde aqui no nosso município. E o secretário tem buscado, dentro da sua condição, dentro das condições econômicas, a relação com o governo do Estado, a relação com o governo federal, enfim, buscando caminhos para a solução dessas problemáticas. Então, o secretário Jean já está aí pronto para, em condições de, isso é uma frase dentro da Polícia Militar. Você que preparou aí seu equipamento, que tem vontade de receber esclarecimentos, esse é o momento que o Jean está com uma agenda extremamente apertada entre hospital, entre a direção inteira, a gerência da secretaria, as dúvidas, as responsabilidades do que é do governo da União, o que é do governo do Estado, mas que cai nesse momento, sobre o nosso secretário. E aqui eu quero fazer muito rapidamente uma apresentação do amigo, da pessoa, né, do Jean Rodrigues. Eu tenho usado como líder de governo boa parte das minhas falas lá na Câmara, elogiando o trabalho, demonstrando, obviamente, a capacidade de gerir pessoas, não esquecendo, obviamente, de todos os servidores da saúde que compõem com ele essa vontade de resolver os nossos problemas, mas sempre elogiando. Tenho certeza absoluta que se esse momento não tivesse convergido para a necessidade e para a decisão importante que o Jean tomou entre seguir uma carreira política e seguir uma carreira de necessidade de cuidar das pessoas, ele optou por cuidar das pessoas na função de secretário. Seria, sem medo de errar, seria um dos próximos legisladores da próxima legislatura na Câmara Municipal. Então ele tem o meu respeito, porque jovem, determinado e com um grande amor do coração, de trabalhar por uma das pastas mais importantes desse governo. Jean, eu vou passar a palavra para você. Bem-vindo, obrigado por participar, obrigado por aceitar. Sei que são 19 vereadores e tantos outros convites de tantos segmentos da nossa sociedade que têm curiosidade, e tem você aí como a pessoa que é o aporte seguro. Às vezes há uma discussão, o que fazer. Nós, como vereadores, sofremos pressão de um lado e de outro, somos o para-choque de impulsão. Mas o Jean, sabiamente, jovem, conhecedor das estruturas e de como funciona a saúde, sempre nos traz uma boa informação e uma boa orientação para que nós juntos possamos tratar as estratégias aí e dar seguimento às atividades aí de saúde da nossa sociedade. Jean, obrigado pela participação tua. Passo a palavra a você para se apresentar aí para esse público que está nos acompanhando. Sei que os teus seguidores também são bastante imensos aí na rede social. E você tem aí a sua palavra aberta aí para que você possa fazer uma apresentação e dar aí um esclarecimento breve aí de tudo que nós estamos traçando. Obrigado pela participação, Jean. Obrigado, Richard. Obrigado pela oportunidade.
Eu vou investir esse tempo que tu está me possibilitando justamente para na questão da minha apresentação pessoal, vou deixar de lado. Estou aí na Secretaria de Saúde há 5 anos, trabalhando, já sou servidor público há 18 anos, metade da minha vida dedicada à saúde pública já, né? Fiz concurso público já com 18 anos e com 17 anos e passei. Então, estou aí trabalhando, estamos aí desenvolvendo com a equipe que é brilhante. Eu sempre digo que a força do nosso trabalho está no time, né? O time é muito qualificado. Então, é só não atrapalhar que eles executam. E eu estou aqui, na verdade, hoje para tirar dúvida, para esclarecer. Esse é um momento muito difícil que a gente vive, porque além das incertezas da pandemia, o que ela traz de dificuldade, ainda para onde tu vai tá errado, o que tu faz, o que toma decisão tá errado. 50% das pessoas estão a favor, 50% estão contra. Se a gente faz teste, tá certo, se não faz, tá errado, se dá medicamento, tá errado. É assim, eu não tenho dado muita importância para isso, sabe? Tenho baixado a cabeça, tenho um planejamento traçado, nós temos indicadores sendo medidos e tenho uma equipe técnica que me dá suporte. Nós temos muita fé em Deus, isso é primordial, né, para ter tranquilidade na tomar decisão, mente limpa para tomar os próximos passos. Então, acho que é isso. Hoje eu vim aqui mais para responder perguntas e eu tenho sim uma sede de responder e esclarecer as pessoas e dialogar e é isso que eu tô aqui. Estou aqui à disposição do que o senhor precisar, eu estou à disposição. João, obrigado pela importante participação. Eu tenho certeza absoluta que, ao contrário de alguns líderes hoje do país, o nosso líder aqui do Executivo, ele incumbiu pessoas em determinadas pastas e ele ouve essas pessoas, assim como ele tem ouvido você e toda a sua equipe, que eu acompanho semanalmente as reuniões que para mim é semanal, mas para vocês é diário, né? Jean, como é que faz hoje o balanço? Porque a saúde, é bom que as pessoas também compreendam que o coronavírus e as estratégias que estão sendo tratadas é uma parte das atividades da Secretaria de Saúde, porque não é apenas essa doença, né? Ou esse vírus que nós combatemos diariamente no município. Tem todas as outras atividades da pasta, né? Mas dentro dos últimos 4 meses, qual é o balanço? Da chegada, dos primeiros números, das estratégias que foram traçadas, que nós colocamos lá 4 meses atrás, variável, está dando certo, estamos no caminho, acertando as tratativas que num primeiro diagnóstico, e esses diagnósticos traçados, eles são a possibilidade de mudança de gerenciamento disso a qualquer momento. Como é que nós estamos hoje em Joinville, sendo nós hoje aí o protagonista, pelo menos a imprensa aí rapidamente anuncia que há uma preocupação com Joinville, os leitos lotados. Quais são os caminhos que nós estamos tomando entre o primeiro mês, o primeiro dia da doença, o 4º mês hoje que estamos nessas tratativas? Bom, vamos lá então. Nós começamos o trabalho em Joinville falando sobre coronavírus no dia 27 de fevereiro. Foi o início do trabalho, nós montamos um comitê de contingência formado por todas as instituições de saúde de Joinville, público-privadas, né? Ali traçamos e montamos um planejamento estratégico para enfrentar essa pandemia. Montamos 3 cenários, né? Fase 1, fase 2, fase 3, para enfrentar essa pandemia. E começamos a trabalhar essas fases. Acontece que lá no início da pandemia, quando a gente estava ainda na fase 1, lá no iniciozinho, nós tivemos, no início de março, o decreto estadual trazendo a imposição do lockdown, né, geral no estado de Santa Catarina. E aí nos levou do estágio 1 direto para o estágio 3 dentro do planejamento, que já era justamente a restrição e colocar todo mundo para dentro de casa e aguardar o cenário. Eu sempre comento que é muito fácil criticar a decisão tomada, né? Mas algumas certezas nós estamos tendo com o passar dos dias, dos meses, né?
que ninguém mais aguenta agora as medidas de restrição. As pessoas não aguentam mais ficar em casa. As medidas têm caído em descrédito, né? Tem gerado até desobediências civis importantes em relação à questão dessas medidas, né? E elas são altamente recomendadas nesse momento que nós estamos vivendo, né? Então, para fazer esse cenário, nós traçamos uma fase 1, que era a fase de organização da rede, como nós íamos fazer, quais seriam as estratégias de testagem. A fase 2 seriam as implementações das unidades, dos leitos, centro de triagem. E a fase 3 eram os momentos de acentuação dos casos mesmo, de aceleração e crescimento. E aí é o que a gente está vivendo hoje, literalmente a fase 3, que é a contingência. Bom, planejamos desde o início, vereador, inclusive modificação completa da nossa rede de atenção à saúde. O que é isso, trocando por miúdos? Nós modificamos a maneira de atuar das nossas unidades, né? Elas foram divididas lá no início da pandemia já em unidades sentinelas e unidades referência. As unidades sentinelas eram unidades que estão preparadas para fazer atendimento para síndromes gripais. Então elas estão com uma formatação diferente de recepção, com bastante EPI para os profissionais, justamente para manejar diferente. E as unidades referências eram aquelas que iriam cuidar de todas as outras patologias que a gente continua tendo no Sistema Único de Saúde. Montamos em parceria com a iniciativa privada, e aqui cabe salientar e agradecer já todo o empenho que foi feito através da CIG, né, de várias empresas, várias pessoas, mas assim, várias no sentido da palavra mesmo, muitas, né, que nos ajudaram, doando, incentivando, participando das reuniões. Montamos um centro de triagem que lá no início fomos chacotados, que era uma grande tenda, um grande circo, que não sei para que aquilo, e hoje ela está atendendo em média 600 pessoas por dia, né? Então é praticamente o volume de atendimento de um PA nosso, para teres uma ideia, né? O maior PA nosso, está atendendo muita gente. Estamos com os PAs também, nesse momento eu não tenho nenhuma unidade da nossa rede que está com tranquilidade, que não tenha paciente, muito paciente, né? Então é assim, grandes desafios, rede preparada, investimos na estratégia de testagem, sofremos muito, como todos os municípios sofreram, com a especulação do mercado em relação à venda dos EPIs, da compra de testes, né? Que jogaram lá para cima todos os preços. Tivemos cautela na utilização do dinheiro público, né? Eu não fiz grandes compras no início do processo, já prevendo essa questão dos preços abusivos, mas também corremos alguns riscos, porque o tempo de planejamento dentro de uma pandemia ele é um pouco diferente de um planejamento normal, ordinário, né? Então, por exemplo, nesse momento estamos chegando ao final das nossas testagens. Quando eu digo ao final, está acabando os testes que nós compramos e outra compra ainda está em andamento. Então vamos ter um pequeno delayzinho entre um processo e outro, mas para teres uma ideia, lá no início do processo nós fizemos compras, chegamos a ter preços de teste rápido a R$280 cada teste rápido, conseguimos fazer compra a 93 e a licitação que abriu ontem já nos trouxe um vencedor a R$12. Então saindo de 280 para R$12, é uma diferença inexplicável, né? Inexplicável, mas isso tudo é zelo com o dinheiro público, né? Um trabalho bem feito pela nossa equipe, que, diga-se de passagem, eu não boto a mão nesse tipo de situação, tem uma equipe específica de servidores que fazem isso, né? O secretário não mexe com esse tipo de coisa, então estamos passando ao largo nessas situações que o mundo e Santa Catarina e o Brasil vem enfrentando, que é corrupção, é desvio, né? Temos trabalhado com lisura, com respeito ao dinheiro do contribuinte, e tentando conduzir um trabalho alinhado desde o início. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, nós emitimos algumas notas de alerta, até é importante colocar aqui. Na última sexta-feira emitimos uma nota de alerta que ela é importantíssima, vereador. Até o senhor mesmo me perguntava semana passada sobre lockdown. Na verdade, nós já estamos estimulando um certo lockdown branco, que a gente chama, que é o quê? Através de todas as pessoas que tenham síndrome gripais, os médicos atestem essas pessoas, independente de fazer exame de teste rápido, né, ou teste sorológico, atestem para 14 dias que elas fiquem em casa. Todo mundo tem síndrome gripal,
A recomendação expressa da Secretaria de Saúde é que bote essas pessoas para casa com atestado de 14 dias e os seus familiares, as pessoas que moram no mesmo ambiente familiar, também sejam atestadas para ficar em isolamento domiciliar. Ou seja, de uma certa maneira, isso já é um lockdown. Porque se eu afastar 14 dias todas as famílias e todas as pessoas que têm síndrome gripal, independente se é Covid ou não nesse momento, porque o inverno está aí, então as síndromes gripais cresceram muito, a gente já vai conseguir seletivamente ir afastando as pessoas e depois de 14 dias, se elas não tiverem complicação, elas vão voltando à sua vida normal. Já é uma estratégia de um lockdown branco sem precisar fechar a economia como um todo, né? Que é um grande desafio. Temos medidas que foram adotadas seletivas, difíceis de ser tomadas, que é fechamento de alguns segmentos da economia, limitar o atendimento, é muito difícil essa tomada de decisão, né? A gente sabe que está impondo para alguns segmentos do mercado, talvez até o fechamento dos seus comércios, né? Literalmente fechar a quebradeira, né? Mas isso tudo a gente mede o impacto, o menor impacto possível. A ideia não é fechar, é que as pessoas possam abrir e retornar a funcionar. Só que nesse momento, nesse exato momento que a gente vive, nós vemos um momento de aceleração dos casos. Então a orientação é que as pessoas, se não tem necessidade de sair de casa, não saiam. Se não tem necessidade de comprar uma roupa, ir a uma loja, não vá. Fique em casa. E esse fique em casa não é para se esconder dentro de casa, é para fazer justamente o isolamento da sua família, cuidar dos seus pares, né? Se cada um fizer essa parte, se você tem algum sintoma, ligue para o nosso Ligue Web Saúde para tirar dúvida, onde eu devo ir, onde eu devo procurar, se eu tenho sintoma, para onde eu vou. Então, assim, não se desloque desnecessariamente para uma unidade. Tire as dúvidas, manda um WhatsApp, liga lá para o nosso número, que a gente vai dar o suporte e tentar orientar. Esse momento é um momento que nós implementamos mais leitos de enfermaria, mais leitos de UTI. O senhor comentou no início ali da live, a nossa população de abrangência para os leitos de UTI, nesse momento, como referência em Joinville, está para 720 mil pessoas. É o público que nós temos que atender. Não chega a 1 milhão, porque a região de Jaraguá do Sul tem hospitais ali. Então eles abraçaram Corupá, Guaramirim, né? Eles têm ali essa região, Massaranduba, Schroeder, tudo é direcionado para Jaraguá. Nós estamos sendo referência no Covid para Itapoá, Garuva, Joinville, Araquari, Barra do Sul, São Francisco do Sul, São João Teperiú e Barra Velha. Esse é o nosso público de atendimento. É as pessoas que pelo SUS nós temos esse resguardo. Mas cabe salientar que a rede de saúde ela é integrada. Isso quer dizer o quê? Se em Joinville hoje nós tivéssemos 200 leitos exclusivos para Covid, né, e outra região do estado tivesse necessidade de mandar paciente, o estado mandaria, porque a gestão do leito é estadual, não é nossa. A gestão é feita pelo governo do estado. Então, ter leitos disponíveis, nós estamos tentando equilibrar essa conta, vereador, porque quem paga é o munícipe joinvilense, né? O dinheiro sai da conta de Joinville. Por mais que a gente, nesse momento, está recebendo recursos do governo federal, e o governo federal tem dado um aporte significativo de recurso para trabalhar no Covid, Câmara de Vereadores também devolveu dinheiro já para a Prefeitura, diretamente para a Secretaria de Saúde, já veio 5 milhões de reais depositado e pago já em caixa, né? Nós temos recebido dinheiro do Tribunal de Justiça, de doações também. Então, existe um grande esforço conjunto para a gente conseguir vencer essa barreira. E o maior desafio na pandemia, vereador, eu nem trabalho com a situação de querer agradar as pessoas, porque o que importa aqui é a preservação da vida, né? A medida ela é amarga, ela precisa ser feita. Mas o maior desafio que a gente tem é a falta de coerência no raciocínio de muitos formadores de opinião também, né? Que não importa o que se faça, está errado, se faz, demorou para fazer, se tomou atitude. E aqui eu não estou fazendo uma reclamação, só estou dizendo que nesse momento de incertezas, o que a gente precisa ter é tranquilidade, sabedoria, ter um planejamento. Nós temos sido rotulados como o epicentro do coronavírus em Santa Catarina, né? Porque nós temos o maior número de confirmados e nós temos o maior número de mortes. Nós temos o maior número de confirmados de coronavírus porque, de fato, a nossa estimativa é ter 18 mil joinvilenses já contaminados pelo coronavírus,
porque nós estamos fazendo uma medição local para isso, uma pesquisa epidemiológica, né? E fomos o município que mais aplicou teste no estado de Santa Catarina. Já aplicamos mais de 27 mil testes, né? Sejam eles RT-PCR ou sejam eles testes rápidos. Então, e o nosso planejamento até final do ano é medir no mínimo 100 mil joinvilenses, né? 100 mil joinvilenses, né? 1/5 da população medida por teste. Que também teve problemas, que todo mundo questionou a eficácia, se ele é bom, se ele não é, se ele é da China, não é? Ou seja, tudo que é feito hoje é questionado, né? Então é assim, a gente passa por um momento muito difícil de credibilidade de toda quanto é tipo de informação, as medicações que não têm comprovação científica específicas para atuação naquele fim, também uns questionam, outros não. Enfim, nós vivemos um momento de incerteza, mas nós estamos rodando o planejamento, executando ele, choramos as mortes dos joinvilenses que perderam a vida para essa praga desse vírus, né? Choramos sim as mortes, mas eu preciso comentar, vereador Richard, que o nosso algoritmo de medição que a gente utiliza desde o início da pandemia já nos traria, num cenário hoje, 200 mortes. Né? Enquanto nós estamos com agora essas mortes aí, essas mortes que a gente já relatou, não é uma comemoração que a gente faz, mas a gente está abaixo do que já tinha sido estipulado, planejado, né? Uhum. Isso é bom, né? Apesar disso, ainda tudo, a gente tem mortes e a gente chora as nossas mortes. Então, é muito complicada essa situação. Essas vidas que foram perdidas, 70 vidas que já foram perdidas, aí tem uma celeuma muito grande de que quem morreu com Covid, quem morreu por Covid, né? Nós não inventamos dados. Tem outras situações, pessoas dizendo que a secretaria ganha recurso do Ministério por morte de Covid. Sabe, assim, uns absurdos, vereador, que quem que vai praticar morte para poder ganhar dinheiro? Isso não, sabe... É assim, mas enfim, estamos aí trabalhando, o pé está acelerado, está embaixo, nós não estamos cuidando só do Covid. Na próxima semana, já vou lhe passar aqui em primeira mão já um spoiler, nós já devemos publicar a nossa licitação da aquisição dos 2 aceleradores lineares do Hospital São José, né, para o tratamento do câncer. Vamos publicar essa licitação, que é a maior licitação que a gente já fez no município, uma licitação, inclusive, que é internacional, né? A gente vai publicar ela para fazer a compra desses aceleradores. Estamos tratando do câncer. As outras patologias, nós temos muitos desafios, porque temos imposições nesse momento na rede hospitalar para poder atender as pessoas, mas o planejamento continua, telemedicina, tecnologia de informação, novas metodologias. Não vamos ter a mesma rede de saúde após essa pandemia. Eu vou parar de falar, senão eu não paro, vereador. Daí o senhor não pode me perguntar. Eu engato aqui e vai embora. Mas sabe o que é? Eu acho, assim, a demonstração de que esse governo tem se preocupado muito com os seus articuladores dentro de cada uma das secretarias e demonstrar essa capacidade, a gente viu muito no passado, muita função política, e esse governo demonstra que não é esse caminho, e é bom quando você começa a discorrer sobre a secretaria, e é o que falei desde o começo aqui, a pandemia, o coronavírus é uma das atividades do enfrentamento, da estrutura, do exército que tem o secretário Jean, no atendimento, sanando, buscando caminhos para minorizar as perdas, não só de vida, mas de internamento, todas essas estruturas, a saúde da família, tudo que está sendo criado dentro da secretaria não parou de dar continuidade por causa do coronavírus. Muito pelo contrário, teve que... É um exercício a mais ao mesmo número de servidores que lá estavam, demonstrando essa capacidade de se articular, essa capacidade de gerenciar, utilizando essa boa vontade desse grande número de servidores que estão dentro da saúde e que estão sob a sua responsabilidade, sob a sua tocada de serviço. Jean, eu tenho aqui eu só quero interromper um pouquinho para dizer o seguinte: eu gosto muito de ouvir o Ministério Público Federal buscando problema aqui, problema ali, o que o secretário Jean fala, e eu não sou membro do Ministério Público Federal, mas espero aí que isso chegue a eles, porque de vez em quando eles estão procurando como é que os vereadores estão se portando, ver quais os nossos posicionamentos. Espero
que essa fala do secretário Jean, isso para mim, dentro do setor do Código de Defesa do Consumidor, é crime. Exercício de preços de 212 para 12 reais. Espero que o Ministério Público Federal faça mais por esse país e que passe a consolidar essas informações, e não nos governos do município, de estado e de país, mas principalmente naqueles que se reúnem fora de toda essa estrutura e começam a forçar a tomada de preços aí para levar os municípios, o município, os governos, enfim, a essa compra, a se sujeitar a esses absurdos dos preços. Então, eu espero aí que o Ministério Público Federal esteja de olho nisso e que saia pontuando e vá procurar quem realmente está fazendo e cometendo crime no país inteiro aí. Não é o caso daqui. Eu sei muito bem da sua responsabilidade, das coisas que você está fazendo, tendo muito zelo, que eu tenho falado muito sobre esse governo. Tem uma pergunta aqui, Jean, do Adriano Correia. Ele pergunta o seguinte: os resultados dos testes rápidos entram nas estatísticas ou depende de uma contraprova? Isso é uma pergunta do participante aqui. Isso, não. 100% dos resultados entram na estatística. Lembrem-se que eu comentei já na live que nós vivemos um mundo de incertezas, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem um positivo, por qualquer que for a metodologia, ele deve ser considerado positivo. Porque na pior das hipóteses, você não faria teste nenhum e ficaria em casa trancado se fosse decretado um lockdown. Então, antes você ficar com essa possibilidade, essa certeza de que já teve, mesmo sem sintoma, que é o melhor dos cenários, né? Mas os testes também precisam ser entendidos. Nós temos várias notas técnicas explicando essa questão da acurácia, quando tem que ser feito cada teste. Por exemplo, um teste rápido, ele tem um tempo para ser feito dentro do período dos sintomas, ou mesmo fora dos sintomas. Depende de quando ele é feito, um RT-PCR pode dar negativo. E aí gera uma falsa sentimento também de que a pessoa não teve. E na verdade é o tempo de utilização de cada situação. Eu comparo sempre, vereador, essa situação dos testes rápidos como a preparação justamente de uma refeição. Para ser bem simplório, tá? A gente não começa a fazer o risoto já colocando o prato na mesa para servir. A gente começa fazendo a cebolinha, o molho, depois vai botando o arrozinho, a carne, assim por diante. O teste não tem muita diferença. Cada teste tem um tempo específico para ser feito dentro dessa refeição. Se ele for feito fora do prazo ou sem indicação, ele não tem efeito. E aí gera esses sentimentos da população. Ah, mas esse teste veio da China, não presta, esse teste veio não sei da onde. Gente, hoje, praticamente tudo que a gente compra passa pela China. Né? Infelizmente, essa é a globalização. Né? Então, é assim, sabe, teoria da conspiração, nesse momento, é uma coisa que, num momento de incerteza, a gente precisa ter sabedoria. A gente precisa ter sabedoria. No momento que o inimigo é invisível, o que a gente precisa é o quê? Um teste deu positivo, resguarda. Fica em isolamento, né? Ah, eu tenho dinheiro, eu quero pagar. Pague quantos testes você achar necessário. Só que assim, não adianta fazer todo dia fazer um teste. A cada uma semana vai lá, paga o seu teste. Se eu pudesse dizer assim, vereador, se você tem dinheiro e quer pagar um teste toda semana, até virar positivo e tirar a dúvida, se você tem essa condição, faça. Mas muita gente não tem essa condição, né? Sabe, isso é uma coisa bastante importante, porque essa semana nós tivemos um debate, aqui, você que está nos acompanhando, o secretário Jean pode me corrigir se eu estiver errado. Eu sou especialista em políticas públicas de segurança e, portanto, consigo, dentro de um diagnóstico, um prognóstico, e desenvolver uma série de pensamentos e de discussões nesse tema. Na saúde, eu sou um apaixonado pelas informações que me chegam, e aí eu posso fazer duas opções. Ou escutar o que as redes sociais falam, e está inundado de informações, e eu ainda tenho que ir lá verificar o que é falso e verdadeiro, ou buscar uma boa literatura e tentar me aproximar de um conhecimento aí de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro que leva aí seus 6, 8 meses para formar,
ou eu posso me submeter muito rapidamente às boas práticas que demonstra o mundo, através da Organização Mundial da Saúde, o que demonstra a Secretaria de Estado da Saúde, o que demonstra a Secretaria da Saúde, e compreender que essas pessoas não estão lá por uma vaidade, estão lá porque compreendem, e eu me oriento a elas. E uma das discussões que nós tivemos na Câmara, eu até confesso que eu tentei exercitar e conversar, mas, obviamente, não sou dotado dos conhecimentos que vocês dentro da Secretaria têm. Mas eu fiz uma leitura muito rápida e uma das demonstrações que tinha naquela estatística dizia o seguinte, que entre 75% e 80% de margem de erro. Mas aí tem uma série de justificativas e nos coloca dentro de o que você acabou de falar. É o que o secretário acaba de nos falar. Melhor fazer algo, ou até mesmo pelo próprio sintoma, do que ficar achando que não tem nada e tá aí como assintomático distribuindo o vírus pela cidade. Então, para explicar, né, secretário, que esse caminho utilizado pelo teste talvez tenha essa margem de erro, mas esse caminho é um caminho alternativo e tem dado êxito no mundo inteiro, né? Isso. Os testes rápidos que nós temos utilizado, eles não fogem da probabilidade de erro dos testes laboratoriais sorológicos também. Então, é assim, eles têm, o teste que a gente está utilizando, ele tem até 87% de confiabilidade do exame ser positivo, e ele tem a gente chama uma sensibilidade de 99%. O que quer dizer isso? Muitas vezes ele pode dar positivo em alguma outra doença, porque a pessoa tem alguma outra doença e os testes é sensível àquilo. Então, assim, é muito baixa essa probabilidade. E então, mas assim, é muito alta essa probabilidade, né? Os países conseguiram passar pela pandemia, eles investiram muito em testagem. Essa estratégia é consolidada. É a única estratégia consolidada que se tem, né? É a questão do distanciamento para os grupos que necessitam e a testagem. E enquanto não tiver uma vacina que possa prevenir essa questão do vírus, são as estratégias que se tem vencedoras. Então a gente tem que investir nela. Nós estamos trabalhando no município para conseguir fazer o exame dentro dos nossos laboratórios para baratear ainda mais o preço desses testes. O planejamento é para que o teste de Covid, enquanto não tiver vacina, seja um hemograma. Nós tenhamos eles à vontade. Né? Esse é o planejamento até o final do ano. Então, essa questão até o final do ano. Até o final do ano. Nós temos várias tratativas já nesse sentido. Então, na dúvida, se testou positivo, tem que guardar o isolamento. E depois, como eu comentei, se você tem possibilidade de pagar testes na iniciativa privada, faça. Isso é de cada um. Mas muita gente não tem condição nenhuma. Muita gente já não tem mais comida na mesa, tem gente que não tem dinheiro para pagar a luz, para pagar a água, para pagar a prestação, e não é a realidade da maior parte do país, né? Então, e do município não é diferente. Tá legal. Ô, Jean, tem outra pergunta aqui, foge um pouco do tema, mas ela conecta novamente ao tema, porque eu recebi uma notícia da secretaria, e talvez você depois possa até dar uma explicação sobre isso, que estão liberados médicos para darem ou para tratar com hidroxicloroquina os pacientes aí que demonstrem ou que tenham, né, a comprovação do vírus. Aí a Lilian, nesse momento, Lilian Narloch, pergunta o seguinte, ela gostaria de saber como está a situação referente ao hidroxicloroquina para os pacientes de lúpus e artrite, e o acesso à medicação está complexo mesmo nas farmácias particulares, talvez por conta dessa... Tem muita gente se automedicando também, né, gente? Que não é uma solução, né? Isso. Esse é um tema bem complexo e polêmico. Eu tenho uma opinião bem particular sobre essa situação da medicação, até pela convivência que a gente tem na saúde nesse tempo já, que é assim, a medicalização dentro do nosso processo de cuidado de saúde hoje ela é muito grande. Independente do coronavírus ou de qualquer outra situação. Quem não tem em casa uma caixa de antibiótico que não fecha o tratamento e aí quando tem uma dorzinha de garganta, às vezes nem procura o médico e já começa a tomar? Quem não toma um anti-inflamatório pela sua consciência? Quem não tem um omeprazol e fica se medicando? Ou seja, a medicalização que nós temos,
ela é muito grande. Vereador, existe um termo que está muito em moda nesse momento, que é o chamado as medicações off-label. O que é a medicação off-label? É aquela medicação que ela é utilizada para um fim ao qual ela não foi feita. Então, assim, o medicamento ele é utilizado para uma patologia que ele não foi desenvolvido para aquela patologia, que é o caso da cloroquina, da hidroxicloroquina, por exemplo. Ela é utilizada, como a Lilian comentou, no tratamento de algumas doenças, inclusive a questão do lúpus. Então, essa medicação ela é feita para essa doença. E agora, ela tem sido utilizada para o tratamento precoce do coronavírus. E isso fez sumir do mercado, né, essa droga. Então, é um grande desafio. Aí, como é que está o protocolo para essa questão da utilização para outras doenças? Elas seguem o mesmo protocolo que sempre teve. Ou seja, se tinha uma doença rara que existia um protocolo anterior de acesso, ele permanece. Se essa doença não tinha um protocolo, ou seja, não tem acesso. É bem simples assim, né? A questão agora específica do coronavírus, os médicos já estavam prescrevendo essas medicações. Sejam elas a azitromicina, a cloriquina, agora a ivermectina. Ou seja, já está havendo essa prescrição. O que o município fez nesse momento? Foi pegar o protocolo que o Ministério da Saúde soltou, o protocolo que o Ministério da Saúde soltou, e transformar ele para que ele seja execuível dentro da rede pública. Porque ele não diz só que tem que entregar a medicação. Ele diz que junto com a medicação tem uma série de exames que precisam ser feitos para acompanhar os efeitos colaterais. Então isso tudo deu um exercício importante na nossa rede para ajustar exames de sangue, eletrocardiogramas, tomografia para quem tiver necessidade. E aí a gente soltou o protocolo como nota informativa. Nós recebemos do Ministério da Saúde um quantitativo da cloriquina para distribuição e estamos esperando receber mais. A gente não consegue comprar esse medicamento porque as indústrias não estão vendendo. A gente tentou fazer uma compra 2 meses atrás, não teve participante da licitação. Então, assim, o Ministério viabilizou o protocolo e ele tem dado auxílio justamente para que ele seja executado. É um protocolo difícil de ser executado, não é simples. Depende da vontade, não da vontade, mas assim pode chamar de vontade, né? Porque o médico tem que querer prescrever. Se o médico não quer prescrever, não adianta o paciente chegar na frente do médico e dizer, eu quero. O médico é soberano para a prescrição, né? E tem outra coisa importante. Para quem é a medicação? A medicação é para quem tem sintomas. Ele é um tratamento precoce. Eu não tenho nada, eu estou bem, quero tomar. Não tem indicação de tomar. E além de não ter indicação de tomar, o médico tem que querer prescrever. Então, assim, E para sair dessa celeuma que existia, nós trabalhamos rapidamente para viabilizar esse protocolo que o Ministério da Saúde colocou. Fomos atrás da medicação, está disponível. E é isso aí, vida que segue, monitoramento. Por que eu falo dessa automedicalização? Porque tem várias medicações off-label que trazem efeitos colaterais para as pessoas. Por exemplo, eu vou citar aqui o omeprazol. O omeprazol, se tomado como um remédio contínuo por mais de 6 meses, ele perde o efeito pelo qual ele tinha sido prescrito e ainda traz outros problemas de saúde para a pessoa. E tem gente que toma omeprazol como quem come bala, né? É a vida inteira contínua. Então, ou seja, essa prática indiscriminada de utilização de medicações, ela já acontece. Agora ela só ficou exacerbada justamente pela essa situação do coronavírus. Então, o município soltou a nota, preparou a rede e agora a gente vai medir a questão dessas aplicações. Vai ter muito conflito, vai ter paciente com certeza querendo bater no médico para ele prescrever, vai ter paciente querendo quebrar a farmácia porque acabou o medicamento. Então, assim, nesse momento nós temos que vender a tranquilidade, nós temos que vender que só com uma sociedade organizada a gente vai conseguir vencer o desafio, né? Medo, pânico, histeria, desobediência civil não leva a lugar nenhum, né? Com tranquilidade que a gente vai conseguir vencer. Só piora. Deixa eu lhe falar, isso é importante. Você que está nos acompanhando, prestou bem atenção no que o secretário falou,
Protocolo. Protocolo, a nossa linguagem, ele estabelece os critérios. O governo mandou o medicamento, o governo federal, para o governo do município, mas junto com ele os critérios. Então não adianta você ter os sintomas, sentar na frente do médico, lá nos nossos postos de saúde, e exigir que o médico lhe dê o medicamento. Existe uma série de critérios a serem seguidos para, então, o médico entrar com o medicamento. Isso é bastante importante, porque eu já escuto isso, secretário, e a gente já recebe, como vereador, nós somos o para-choque de impulsão da comunidade. Olha, a prefeitura está distribuindo, parece que vai ter um postinho lá e alguém está entregando medicamento para as pessoas. Então, né, tenha consciência que existe um protocolo. O protocolo ele estabelece os critérios que o médico vai estabelecer para que ele possa, então, fazer a distribuição. Então, você que está nos acompanhando aí, você que tem essa capacidade aí, né? Eu tenho uma série de seguidores, aí o Jean tem outro número de seguidores importante. Você que está acompanhando, estabelecer essa divulgação às pessoas para que a chegada ao posto de saúde, a se identificar o médico, e o médico é quem vai seguir o protocolo ou as orientações do Ministério da Saúde em relação à distribuição desse medicamento. Só para você ficar atento aí, né? Chegou o medicamento, eu vou lá pegar uma caixa e saio tomando. Não, tem regras para que isso seja distribuído. Jean, tem participações aqui importantes. A Márcia Rattenhauer diz o seguinte, e aqui é a mesma opinião que tenho, né? Parabéns, Jean, pelo seu trabalho. Só quem está dentro da Secretaria de Saúde sabe o quanto você trabalha. Então, está aí uma manifestação de uma pessoa que lhe conhece, né? Que entra aí nas redes sociais e lhe dá esses parabéns. A Leila pergunta se gestante pode fazer o teste para a Covid. Sim. Isso é, inclusive, um grupo de risco, né? Se tiver sintoma e for indicado, vai fazer. Ótimo. Então, estabelecer. A gestante está com um indicativo de que está com febre. Nós temos o centro de triagem. Acho que o Jean já pode até dar uma localização para as pessoas aí, qual é o caminho. Tem gente que quer ir para o posto de saúde, qual é o caminho mais adequado para ser atendido nessa especificidade do teste para o coronavírus. Bom, isso é altamente importante. Inclusive, nós soltamos uma nova orientação hoje, porque, como eu comentei com vocês já no início, tá tudo muito dinâmico. E é dia a dia que a gente revisa as orientações. E aí, os mesmos nossos profissionais, eles recebem uma enxurrada de novas orientações todo dia. Então, qual que é o grande desafio nesse momento, vereador? As pessoas que tiverem antes delas se deslocar a qualquer local, antes delas se deslocarem, elas devem ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso Ligue Saúde, né? Ligar para o númerozinho lá, né? O 34815165. É importantíssimo fazer isso, ligar. Por quê? Ali você vai receber a orientação de um médico e do enfermeiro que vai fazer uma triagem e vai fazer o direcionamento. Nesse exato momento, nós estamos com uma procura gigantesca pelos testes. Gigantesca, por causa do inverno. Então, a nossa orientação é a seguinte, tá? Que, com esse avanço do número de casos de Covid, também cresce o interesse da população pelo acesso ao diagnóstico. Isso é uma coisa normal. O município tem que fazer e acabou, se virem. Na verdade, o que está acontecendo agora? A prefeitura, através da nossa Secretaria de Saúde, reforça que as pessoas não devem se dirigir para um ponto de detenção para fazer um teste. Eu quero ir lá e eu vou fazer. Não, calma. Tem critério para fazer teste. Senão não vai ter teste para todo mundo. Como eu comentei, nós já fizemos 27 mil testes. E temos a estimativa de fazer 100 mil testes até o final do ano. E se nós temos uma população de 500 mil pessoas, quer dizer que não tem teste para todo mundo. Isso é uma questão matemática. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos testando conforme a estratégia da Secretaria. Então, ligue no nosso número. O número eu já citei ali para vocês. Pode mandar um WhatsApp também, se não conseguir falar, porque a demanda também está grande, né? E conforme os critérios, as pessoas vão ter acesso, se for o caso. O mais importante nesse momento é a nota de alerta que foi emitida, que eu já expliquei. Mais do que um teste nesse momento,
precisa-se fazer o isolamento domiciliar para quem tenha sintomas gripais. Essa é a orientação de hoje, exatamente do dia de hoje. Quem tem sintoma gripal precisa procurar, no caso o médico, depois de fazer a coliga ou com web, que vai ter orientação, para ficar em casa, para se isolar com sua família nesse momento difícil. Se tiver um sintoma de gravidade, o próprio OLIG vai encaminhar para o PA, ou o ponto de atenção vai encaminhar e vai ter acesso ao exame. Não temos teste para todas as pessoas. Não temos. Jean, deixa eu lhe falar uma orientação que eu recebi do secretário aí, quando eu estava próximo de 2 pessoas que foram diagnosticadas, né, no teste por coronavírus. Aí o secretário disse o seguinte: você aguarda 7 dias para depois fazer, se isola e tal. E esse é um caminho, porque nós não temos testes para todas as pessoas. Mas eu quero te fazer a seguinte pergunta, Jean. Antes eu quero saudar aqui a presidente da Águas de Joinville, a Luana, que estava acompanhando, e também a delegada Georgia Bastos, que foi a chefe da Delegacia da Mulher aqui, estão acompanhando a nossa live aqui e as informações do nosso secretário de Saúde, o secretário Jean Rodrigues. Secretário, eu tenho lá uma doença pré-existente, sou cardíaco e tal, e de repente eu começo a sentir a doença começa lá, uma febre, coriza e tal, e eu entro em contato com o 3481, se tu puder repetir o número também é importante. 3481-5165. 3481-5165, 3481-5165, e converso com os nossos profissionais lá e relato que eu tenho todas as características e, além de tudo, eu sou cardíaco. Existe nessa entrevista uma tensão por conta dessa doença pré-existente? Claro. Quem são os profissionais que estão atendendo no Ligue no Web? São médicos e enfermeiros. Eles têm todo um protocolo de atendimento justamente para rastrear, através da entrevista por telefone, né, se aquela pessoa realmente preenche os requisitos. Importante salientar que esse telefone ele tem funcionado de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 20 horas da noite. Certo? E funciona no WhatsApp também de segunda a sexta-feira no mesmo horário. Daí algumas pessoas falam assim, tá, mas e no sábado, se eu precisar no domingo? Bom, se no sábado e no domingo você tiver com algum sintoma muito grave, procura daí os nossos PAs para atendimento. Nós ainda não conseguimos expandir esse horário, vereador, final de semana e mais horários. Por quê? Porque a mão de obra que trabalha lá é uma mão de obra qualificada e cara. Então, botar um telefone, como a gente já colocou ao sábado, para 10 pessoas ligar é também desperdício de dinheiro. Né? Então, assim, conforme for havendo necessidade de ampliação, ou seja, com bastante procura, a gente vai ampliando o serviço. É a lei da procura e da oferta, né? Quanto mais procura, a gente vai ofertar mais. Então, essa é a situação. O enfermeiro ou o médico vai fazer uma boa anamnese, uma boa entrevista e vai fazer o direcionamento. E esses 12 profissionais que lá trabalham, eles foram bem capacitados, eles são excelentes profissionais, eles conhecem da nossa rede de atenção inteirinha, eles estão recebendo uma enxurrada de novidades, de informação diariamente. Acabou a vacina aqui, acabou a vacina ali, se tu ligar lá, ele vai conseguir cravar para ti a informação com precisão. A gente já montou essa central em tempo real, justamente para que as pessoas evitassem esse ir e vir desnecessário. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, a curiosidade, talvez até sirva como sugestão, ou talvez até uma sugestão fora do tempo que vocês já tenham tomado. Nós estamos com uma parte das aulas online aos nossos 75 mil alunos da rede escolar, sob responsabilidade e orientação da nossa excelente secretária também, a secretária Sônia Facchini. Existe uma relação, por exemplo, nesses contatos informatizados ou através das tecnologias que nós temos hoje disponíveis entre os nossos professores e os nossos alunos, há uma interação de algum servidor da saúde, por exemplo, em um determinado momento dessa aula, ou mesmo instruído pelos nossos profissionais da saúde, os nossos professores, dando algum tipo de orientação sobre o vírus às nossas crianças da rede municipal? Só sim. Questionamento que faço. Sim, nós temos um programa que é chamado Programa Saúde na Escola,
que trabalha 12 ações de saúde dentro do programa pedagógico. Já trabalhava antes do coronavírus. Tem 2 temas que têm sido altamente debatidos e trabalhados pelos professores no seu programa pedagógico nesse momento, que é o coronavírus e a dengue. São 2 temáticas amplamente trabalhadas pela Secretaria da Educação nesse momento através dessas aulas virtuais. Então, bacana. Então, você que está nos acompanhando, olha, às vezes a gente vai vivendo o dia a dia da legislatura e ela nos obriga a determinados pensamentos e foge um pouco dessa relação diária. Mas legal, o secretário Jean está colocando aqui que hoje nós temos já uma divulgação e das atividades, das práticas preventivas em relação à doença, até mesmo das indicativas, às nossas 75 mil crianças da rede municipal. É isso aí, Jean. Eu tenho certeza absoluta que não poderíamos ter melhor secretário hoje na saúde aí do que você. Jean, tem mais aqui uma psicóloga fala o seguinte, é uma informação bastante importante que ela diz o seguinte, uma situação complicada é a falta de conscientização de algumas pessoas. Máscaras abaixo do nariz, não respeitam o distanciamento e fazem aglomerações em lojas. Eu acho que vale a oportunidade aqui de uma orientação a essas pessoas, porque realmente existe um risco, e esse risco pode custar muito caro, porque ele envolve a perda, no extremo, a perda de vidas humanas. Né? Bom, desde o início da pandemia, uma das estratégias era justamente investir em videozinhos orientativos em relação a como tem que se proceder com todas as medidas que nós estávamos soltando. Inclusive, nós temos trabalhado fortemente para colocar profissionais de saúde dando orientações em vídeos curtos também sobre como tem que ser feito cada situação. Dentro do site da Secretaria, dentro do site da Prefeitura, no joinville.tc.gov.br, tem uma página específica ali, coronavírus. E ali tem todas as informações e os vídeos. Através das minhas redes sociais também, vereador, eu faço essa divulgação desses videozinhos, né? E a gente vai encaminhar, inclusive, para o vereador também todos esses vídeos que já foram feitos, ensinando como tem que ser o isolamento domiciliar, como se usa máscara, como proceder nas diversas situações, para que vocês possam nos ajudar a espalhar esses videozinhos de WhatsApp que foram feitos, né? Para que isso circule bastante. A gente sabe que uma informação, uma fake news, ela circula 80 vezes mais rápido do que uma informação verdadeira, né? Então, assim, eu até faço uma brincadeira. Quem aqui que está participando da live do vereador Richard não recebeu o vídeo de um dono do material de construção aqui na Zona Sul, na rua Florianópolis, numa enxurrada lá atrás, querendo bater num caminhão com pau? Muita gente recebeu aquele videozinho, que daí o caminhão quase passou por cima. Agora, quantas pessoas receberam aqui da live o vídeo sobre a orientação da utilização da máscara agora durante a pandemia? Praticamente ninguém, né? Então, nós temos que praticar nesse momento que as redes sociais têm se tornado uma ferramenta importantíssima de velocidade de comunicação, propagar as boas notícias, as informações que realmente são relevantes. Então a gente vai disponibilizar esses vídeos, vereador, para que vocês nos ajudem a criar essa corrente do bem, né, e disseminar essas informações. A máscara tem toda uma utilização que ela tem que ser feita. Existe a máscara de pano, a máscara cirúrgica, a máscara a N95, que é específica para questão hospitalar. Então, tem esses 3 tipos de máscara, tem sido disseminado. Em Joinville é obrigatório a utilização de máscara em ambientes públicos, na rua, né? Então, assim, a gente vai encaminhar esse material para ser mais dinâmico, e aí o vereador pode postar nas suas redes sociais aí também e ajudar a divulgar. Pode deixar. O Jean falou uma coisa bem interessante agora. Esses dias eu estava vendo uns vídeos na internet e eu nunca prestei tanta atenção ao vídeo quanto você entra numa aeronave, em alguns, né, alguns mais modernos já tem um videozinho passado, mas ainda alguns tem lá o fly attender lá, a aeromoça, né, o atendente de bordo lá, ele vai um pouco antes do avião decolar ensinar como coloca o cinto e tal, e quase ninguém presta atenção. Mas no vídeo que passou essa semana assistindo ali, ele fazendo uma comédia na hora de... Aí todo mundo assistiu. Talvez, fica aqui uma sugestão, fazer aí uma comédia no uso das máscaras, mais ou menos como se faz nas aeronaves. Quem sabe assim, todas as pessoas
assistam e torne aquele momento relaxante, cômico, mas claro, com toda a devida seriedade que o tema merece, né? Novas estratégias. Hoje à tarde, novas estratégias. Hoje à tarde eu estive visitando pessoas, claro, com todo o cuidado que a situação merece, a Edilamar lá do Morro do Meio. Manda um abraço, obrigado aí pela visita, obrigado pela live, porque esclarece boa parte de dúvidas aí a toda a nossa comunidade. Secretário, eu fico feliz, primeiro pela oportunidade que me dá no meio de 19 legisladores e tantas outras pessoas que têm vontade de lhe entrevistar, ou vontade de fazer esse bate-papo aqui. Eu tenho você muito mais que uma relação de legislador e de secretário, tenho você no hall de amigos, tenho sempre que tenho alguma dúvida, a você, principalmente na saúde, que recorro. Agradeço a sua participação. E eu, só para encerrar aqui, o senhor falou em lockdown branco. É o melhor caminho para evitarmos um lockdown total, né, secretário? Exatamente. Essa é a melhor estratégia. Então, Nesse momento... Fica claro. O secretário falou uma coisa bem interessante que me chamou bastante atenção. Sabedoria, e mais que sabedoria, o discernimento para tomar decisão. E esse é o caminho certo. Então, só para estar com o senhor a palavra, eu só fiz essa interrupção porque eu achei bem interessante, né? Nós, como cristãos, entendemos muito bem essa relação entre sabedoria e discernimento. Tenho certeza que os caminhos que estamos tomando aí na tocada que o senhor está nos dando e nos orientando, está, sem sombra de dúvida, minorizando aí as nossas perdas aí. Bom, esse momento é um momento talvez mais importante da pandemia que a gente está vivendo até agora, né? É um momento realmente de um crescimento, de uma aceleração dos casos. Nós estamos trabalhando com bastante técnica, com bastante perícia, com muita sabedoria para tentar não fazer o que todo mundo faz, vereador. O que todo mundo faz? No momento que aperta, tranca. Aí daqui a pouco solta. Aí daqui a pouco aperta, tranca. Aí daqui a pouco solta. Ou seja, isso arrebenta com a vida, com a sociedade, né? E para quem trabalha no serviço público, que é o nosso caso, o senhor também, né? Nós dependemos da arrecadação para poder prestar o serviço para a comunidade. Então, vou ser bem claro. Para poder continuar fazendo tratamento de câncer, para poder continuar entregando medicação, para poder continuar pagando o salário dos profissionais, ampliando a rede de saúde, para a Sônia lá poder abrir mais vaga nas creches, a gente precisa ter entrada de recurso. E esse recurso só faz como? Através da geração de impostos. Então a gente não está aqui pensando em capital, em lucro, a gente não está pensando aqui em proteger empresas, porque é amiguinho da gente, como tem falado, não. Nós estamos tentando aqui preservar as vidas. E preservar as vidas das pessoas é conseguir uma sinergia entre economia e saúde, para que as pessoas possam ter emprego, para que as pessoas possam ter dignidade, né, para que as pessoas possam colaborar pagando seus impostos, para que nós possamos fazer a nossa parte, que é entregar serviço público de qualidade para as pessoas que necessitam. Nem tudo, aliás, muita coisa não está boa, vereador. A gente tem muito para avançar. Muito, principalmente na saúde. A gente tem muito desafio para vencer, mas o que não falta para a nossa equipe, para o nosso time, é vontade de trabalhar, disposição de reconhecer o que não está certo, né? E aí a gente está aqui à disposição para poder entregar esse serviço para vocês. Secretário, todo o coração, um abraço meu, da minha família e dos nossos participantes aí, obrigado, agradecer a você, toda a sua equipe, a destreza, a habilidade, a vontade de trabalhar em prol da nossa gente e pelo bem-estar de cada um dos joinvilenses e dos 720 mil pessoas que estão sujeitas à nossa saúde. Abrandar um abraço também ao Léo da Rosa Júnior e ao meu filho Guilherme, que está lá no outro continente, né? Quase 12 mil quilômetros de distância daqui, está nos acompanhando. Obrigado pela participação. Obrigado aí, nosso secretário, de todo o coração. Sucesso, saúde, sabedoria e discernimento. É o que nós precisamos nessa hora. Um abraço. Que Deus possa nos abençoar, gente. Fiquem com Deus e aqui a gente vai continuar trabalhando. Grande abraço.